palavra do nosso Deus entrando em nossos corações e o Senhor nos ensinando todas elas, todas essas palavras. Eu oro pelo aumento do entendimento sobre as Escrituras vindo sobre nós e que ela venha se tornar prática nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é justo, porque a tua justiça não falha. A justiça de nós, homens, elas não se compara à tua justiça. Comparados ao Senhor, elas são como trapos de imundícia, Senhor. Por mais bons que nós achamos que somos, Senhor, nós não somos nada diante de Ti. Nós somos maus e carentes da Sua graça e misericórdia. Por isso nós confiamos unicamente em Ti, Jesus. Tu és aquele que virá para acabar com a maldade dessa terra. E nós estamos colocando nossa expectativa no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Não existe ninguém mais belo, ninguém mais justo, ninguém mais santo como Tu, Jesus. Yeshua, o Messias, o Filho de Deus. Por isso pedimos ao Teu Santo Espírito que foi enviado a nós para nos ensinar todas as coisas, que nosso entendimento seja ainda mais aberto neste momento, para enchermos o nosso coração com a divina e santa esperança da Tua vinda, Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos entender um pouquinho sobre algumas datas proféticas de Daniel, de compreender quanto tempo será essa comitiva da segunda vinda, quanto tempo que Jesus leva para pôr fim ao império do anticristo. E a gente vai compreender algumas datas que no livro de Daniel talvez trouxe um pouco de confusão para alguns de nós, ou ainda não tínhamos um pouco mais de revelação. Então hoje eu espero cooperar um pouquinho com vocês, e para a gente poder também falar um pouquinho sobre essas datas, discutir um pouquinho dessas datas. Primeiro nós vimos sobre as 70 semanas de Daniel, sendo a 70ª semana correspondente à tribulação de 7 anos. Então a conclusão das 70 semanas seria que Israel teria paz entre seus inimigos e seria estabelecido como uma nação onde os seus inimigos não iriam mais afligi-la. Então seria o cumprimento dessas 7 semanas que marca a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vai então de fato trazer paz para Israel. Agora nós vamos ver algumas outras datas proféticas que Daniel nos deu. E veremos também o derramar das taças da ira, ou algumas versões, os 7 flagelos de Deus, para destruir o império do anticristo. Voltando a dizer que nós não precisamos temer de forma alguma esse período, porque agora, melhor ainda, nós estaremos glorificados com Jesus, derramando essas taças da ira sobre o anticristo e seus adoradores. Ok? Então em Apocalipse 15:16, ele enfatiza a liberação das 7 taças da ira contra o anticristo e os seus aliados. Um parêntese aqui, antes de João nos falar no capítulo 15:16 sobre as taças da ira, nós vamos ver o que acontece com a vinda de Jesus na 7ª trombeta. Então ele para novamente, ele para a cronologia do livro do Apocalipse para entrar numa sessão de explicação sobre a vinda de Jesus. Então ali a gente vai ter várias coisas acontecendo, o anjo explicando a João o que é aquilo, o que está acontecendo ali. Depois das 7 taças da ira também nós temos explicação sobre o que é a Babilônia, como será o fim da Babilônia. Então é bem legal a gente ver o livro do Apocalipse com a sua cronologia e também com as suas explicações. Isso ajuda muito a gente a compreender esse livro. E aqui no Apocalipse 15:16, nós voltamos para uma sessão cronológica. Qual é a cronologia do Apocalipse, como nós já vimos? 7 selos, 7 trombetas, volta de Jesus, e na volta de Jesus a gente acabou de ver, né? A ressurreição dos mortos, arrebatamento, glorificação, e agora nós entramos na parte em que Jesus vai liberar os seus juízos para destruir definitivamente o anticristo e os seus adoradores, ou o seu império, ok? Apocalipse 15:16 enfatiza a liberação das 7 taças da ira contra o anticristo e seus aliados, mediante algumas profecias que mencionamos acima sobre a caminhada de Yeshua na terra após sua descida dos céus.
Jesus virá para destruir os que destroem a terra e, portanto, as taças serão necessárias para acabar com a maldade demoníaca. Isaías 11, versículo 4. Ferirá a terra, com um sopro de sua boca matará os ímpios. Então, meus irmãos, chegou o dia da justiça de Deus. Eu tenho falado para vocês durante essa série. Deus tem permitido arrependimento e salvação por mais de 2000 anos depois de Jesus ter subido aos céus. Mas vai chegar o momento em que a justiça de Deus virá, o juízo de Deus virá. Então esse é o momento em que Deus vai pôr fim à maldade e literalmente Ele vai matar os ímpios, Ele vai destruir aqueles que são seus inimigos. Salmo 2, 9. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. O livro de Daniel nos diz que a grande tribulação acontece num período de 1260 dias. Apocalipse também fala sobre isso, né? Porém, nos dá um outro período de dias que está ligado à manifestação do anticristo na terra, ou seja, o tempo que ele estará agindo nas nações. Daniel 12, 11. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, que é o início dos últimos 3 anos e meio do período tribulacionista, que é a grande tribulação, e estabelecida a abominação desoladora, haverá quanto tempo? 1290 dias, ou seja, 30 dias a mais do que a grande tribulação. Grande tribulação, 1260, mas diz que a manifestação do anticristo será até 1290 dias. Tem 30 dias a mais depois da volta de Jesus. Então, junto comigo aí no raciocínio? Estes 30 dias é o período que Yeshua descerá à terra após o arrebatamento para iniciar sua caminhada, derramando as taças até chegar em Jerusalém, onde será conclamado Rei dos Reis. Ok? O que está acontecendo aqui? Jesus vem no final da grande tribulação, no findar dos 1260 dias, no soar da 7ª trombeta. Mas Daniel vai nos falar que o anticristo, essa abominação desoladora, ela permanecerá viva na terra até 1290 dias. Então, desde que ela é colocada em Jerusalém no início da grande tribulação, até o momento da sua destruição, terão 1290, 30 dias a mais do que a grande tribulação. Esses 30 dias é o período em que Jesus levará para destruir o anticristo e destruir o império do anticristo. É o período em que o Senhor estará derramando suas taças da ira para concluir esse processo de tirar o anticristo da terra. Então Daniel diz que ele permanece até 30 dias depois da volta de Jesus. Por isso que o momento da vinda de Jesus vai ser desesperador para essas pessoas, inclusive para o anticristo. Quando os que estiverem aliados ao anticristo, eles verão que as profecias bíblicas a respeito de Cristo estão se cumprindo. E agora o próprio anticristo e falso profeta sabem que eles têm simplesmente 1 mês pela frente, até que eles sejam lançados no lago de fogo. O que vai acontecer? Eles vão focar todas as suas forças em Jerusalém. Você já parou para pensar como que o anticristo vai receber as notícias dizendo que Jesus está desde o Egito resgatando os desterrados de Israel, destruindo o poder do anticristo, que já terá se expandido por muitos lugares? Ele recebendo as notícias em Jerusalém que o Egito está sendo, Jesus está passando pelo Egito, passando pela península do Sinai, entrando em Edom, que é a Jordânia, até que Jesus está indo em direção a Jerusalém, onde os exércitos do anticristo estarão acampados, o Vale do Meguido, e eles irão para um lugar chamado Vale de Josafá para a batalha final. Então, quando Jesus ele aparece nos ares, o anticristo ele vai movimentar as nações aliadas a ele, para que eles possam unir seus poderes, unir suas forças, para se preparar para a batalha final. É o próprio Deus que vai estar suscitando isso no anticristo. Como a gente leu ali no profeta, que diz que Deus fala: suscitem nações, se levantem nações, vão para o vale de Josafá, aonde eu vou julgar cada um de vocês.
Então eu fico pensando assim, imaginando como chegarão essas notícias a Jerusalém, de que Jesus está aparecendo no Egito, libertando os cativos, destruindo as hostes do inimigo, indo em direção a Jerusalém. E quando a gente vê isso num cenário de guerra, como já aconteceram em outras guerras, na própria guerra, na Segunda Guerra Mundial, quando os exércitos aliados estavam na França, reconquistando a França, subindo agora em direção à Alemanha, né, quando os nazistas estavam perdendo suas forças. Imagina as notícias que estavam chegando para o próprio Hitler, por exemplo, aonde eles estavam lá na Alemanha, sabendo que agora estavam se enfraquecendo até o momento em que não teria mais saída para eles. Eles estariam encurralados, sendo, né, que dizem que o próprio Hitler se suicidou sabendo que não tinha mais chance, né, de vitória. Então o anticristo ele vai ter esse sentimento nos últimos dias. Ele não vai ter um sentimento de um vitorioso. Ele vai estar desesperado sabendo que pouco tempo resta para ele. Quando Jesus aparecerá ele aparecer nos céus com toda a sua glória, reunindo os seus exércitos, então eles estarão cientes de que pouco tempo resta para eles. Isso já vai acontecer no Apocalipse 12, quando vai haver aquela guerra nos céus que nós vimos, quando Miguel expulsar Satanás, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele tem 3 anos e meio pela frente, já sabendo que foi decretada a destruição dele. Agora imagina faltando 1 mês para isso acontecer. Daniel diz que não é no momento da volta de Jesus que o anticristo vai ser destruído. São 30 dias depois disso. E agora nós vamos linkar esses 30 dias, dos últimos dias, né, de governo do anticristo, com o derramar das 7 taças da ira, que são depois da vinda de Jesus. Conseguiram compreender? Amém? Então vamos lá. Vejamos então a sequência e o que acontece em cada taça derramada na terra. Lembrando que muito provavelmente a primeira taça vai começar a ser derramada na Jordânia, quando Jesus passar pela Jordânia. Aquele texto que a gente viu ali, né? Quem é esse que vem de Bosra, né? A capital da Jordânia? É muito provável que a partir dali inicie-se as taças da ira. Da Jordânia até Meguido, nós temos esse rio de sangue dos inimigos de Deus. Muito provavelmente porque Jesus está derramando suas taças e literalmente matando os inimigos de Deus. Primeira taça, chagas malignas e dolorosas. Revelação 16, 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Agora a gente vai ver que os juízos de Deus vão ser muito mais severos, porque até então Deus ainda estava proporcionando para as pessoas arrependimento. Nós vimos nas últimas taças, nas últimas trombetas, naqueles últimos 3 ais, né, que são os mais fortes, como as pessoas estavam sofrendo e ainda assim elas estavam endurecendo seus corações e amaldiçoando Deus, indo contra Deus. Eles não se arrependeram do seu mal, eles ainda se voltaram contra Deus. Acredito que não. Com relação à marca da besta, é uma sentença, porque assim, ela conscientemente, ela saberá que estará se voltando contra Deus e a favor do anticristo. O anticristo, no início da tribulação, ele vai mostrar realmente quem ele é. Então as pessoas vão conscientemente se voltar a eles, né? Então, particularmente, não vejo nas escrituras alguma menção de que haverá esse perdão. A pessoa tipo, poxa, eu não sabia que ia ser assim, era bem melhor se fosse com Deus mesmo, né? Claro, né? Na hora que você está sendo julgado, assim como na hora em que ele estiver passando por dificuldades, precisando de comida, precisando de dinheiro, não. Eu me volto para esse império e com certeza você vai ser marcado por causa disso, quando passar por essas dificuldades, né? Não vai haver comércio, não vai haver compra nem venda se a pessoa não tiver essa marca. Então eu acho que na pressão, obviamente, as pessoas se arrependem, mas o sentimento que vai acontecer aqui, que nós vamos ver nas próximas taças, é ele se unindo ainda mais com a esperança de querer destruir Jesus, destruir os santos que estarão vindo em direção a eles. Em cima dessa pergunta que o irmão fez, então pode acontecer de haver pessoas que não
que não têm aliança com Cristo e recusarem a marca da besta? Sim, porque elas vão optar por isso. São pessoas que não têm ainda a consciência Uhum. de nascerem de novo, porque assim, novo nascimento a gente agora está tendo um pouquinho mais de clareza sobre o que é, não é só uma oração. Novo nascimento nos últimos dias é você estar pronto para morrer por Cristo, então tem que ser um novo nascimento mesmo, assim, né? Não é só uma aceitação. Então, as pessoas verão o que a igreja estará fazendo, verão também a perseguição que a igreja vai estar sofrendo. Então, quem se converter nessa época, verdadeiramente está querendo viver aquilo ali, vai ter uma mudança de mente, estará com a sua esperança renovada sobre a vinda de Jesus, e então nascerão de novo. Mas também terão pessoas que não vão querer isso, mas também vão ter consciência de quem é o anticristo. Na grande tribulação, ele não vai mais aparecer como bom moço, ele vai ser um cara que abertamente vai falar contra Deus. Por exemplo, nós somos de uma nação que, por mais que o nosso estado é laico, a maioria da população, ela tem princípios cristãos. Se chegar um cara mostrando que odeia a Deus, que é contra Jesus Cristo, muita gente do Brasil não aceitaria esse cara. Muitos, diante da pressão, aceitariam, mas outros não. E talvez pessoas que não nasceram de novo. Então, é esse tipo de pessoa que eu estou falando aqui. Talvez essas pessoas consigam sobreviver. Talvez não, muitas vão sobreviver. Sim, elas terão chance de ouvir o evangelho no milênio, né? E aí já sem a influência do pecado com relação a Satanás. Satanás não estará influenciando as pessoas, porque ele estará preso. E com o falso profeta e anticristo lançados no lago de fogo. Então, assim, elas terão a oportunidade de seguir a Jesus, tendo Jesus como rei de todas as nações, e para mim, muitos deles ainda vão ser persuadidos no final do milênio, como diz, quando Satanás for solto, vão se voltar ainda contra Deus. A história dos últimos dias que estão acontecendo aqui, que na verdade ela é o ápice do que já tem acontecido na história toda, ela vai acontecer novamente quando Satanás for solto. O que a Bíblia fala sobre a influência de Satanás nesse tempo? Como é que vai ser? Eu acho que vai ser muito mais terrível do que hoje, assim. Porque literalmente, ao meu ver, Satanás ele estará na terra. Ele vai ser lançado à terra, tanto Satanás como seus anjos. Porque depois da guerra que vai acontecer com Miguel nos ares, que é no início da grande tribulação, a influência dele vai ser muito mais forte. Se hoje existe maldade, a grande tribulação vai haver muito mais maldade. Literalmente, ele sabe que pouco tempo resta, foi o texto que eu citei aqui, então ele vai com todas as forças tentar destruir as pessoas, ele vai destruir aqueles que vai querer destruir aqueles que representam Deus, os santos e também Israel, e vai tentar persuadir o máximo de número de pessoas, porque ele precisa organizar os seus exércitos contra Deus. Então, literalmente, Satanás vai querer converter pessoas para ele, que é o papel do anticristo. Essa marca é uma conversão das pessoas a Satanás, assim como o nosso selo é uma conversão de pessoas a Cristo. Então, a marca da besta é uma imitação do selo dos cristãos. Então, literalmente, ele vai participar de um processo de conversão de pessoas para o anticristo. Elas vão reconhecer o anticristo. Então, para mim, não tem um perdão, porque elas voluntariamente, elas terão a opção, a igreja estará pregando o evangelho na terra, elas terão a opção de se voltar a Jesus ou ao anticristo. E muitos vão abraçar as facilidades, porque quando toca nisso aqui, as pessoas não seguram. Depois que o negócio, aí Deus fechou, acabou, né? É uma boa menção, porque foi Deus que fechou. Talvez Noé gostaria ainda de abrir a porta para aquelas pessoas, mas Deus lacrou aquela porta. Se agora chegou o tempo de eu entrar em juízo com a terra, quem se arrependeu, né? Andiamo? Primeira taça foi isso. Vocês vão ver como elas vão ficando cada vez mais intensas, né? Segunda taça, água do mar em sangue e morte de animais marinhos. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto. E morreu, quantas? Toda criatura que vivia no mar. Então, se os poderes do anticristo, o comércio do anticristo, o domínio dele econômico,
nas trombetas já tinha sido enfraquecido, como a gente viu, né? 1/3 dos peixes tinham morrido. Agora, todos os peixes do mar serão exterminados. Então, a provisão de comida do mar já não vai mais existir. Então, o anticristo literalmente vai estar entrando no juízo final de Deus. Deus está entrando em juízo com o anticristo e seu império. Então, Deus agora ele vem com os seus últimos juízos de forma muito mais intensa. Até então, ele estava produzindo ou proporcionando para as pessoas um arrependimento. Agora é o momento em que Deus realmente está entrando com justiça para destruir todos os seus inimigos, né? Isso pode acontecer, aqui eu coloquei até um detalhe, né? Essa taça pode ser tanto no Mar Vermelho, como pode ser de uma forma global. Mar Vermelho, fazendo menção ao mar mais próximo da localidade onde as taças serão derramadas, né? Onde Jesus estará com os seus santos. Pode ser ali, porque os exércitos do anticristo estarão todos congregados ali, ou pode ser de forma global. Não fica claro, mas de uma forma ou outra, os recursos vão terminar ali, porque a gente está falando de dias, não estamos mais falando de anos, tá? Quando Deus derramar essa taça, tem poucos dias para o anticristo ser destruído, né? Terceira taça, suprimento de água doce contaminado. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras, o santo, porque julgaste essas coisas. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber. Eles o merecem. Então a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de lidar com a vingança de Deus. Mas chegou o tempo da vingança de Deus. O tempo do arrependimento, nesse quesito aqui, já se passou. Agora é o tempo do juízo de Deus. Então, todos os peixes do mar, né, as criaturas vivas do mar serão exterminadas, e toda fonte de água a se beber será contaminada também. Como se viver, né? Mais uma taça, quarta taça. Atormentadas as pessoas com um calor escaldante. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor. E o que aconteceu? Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, ainda assim, o coração endurecido das pessoas vão se voltar contra Deus, sabendo que é Deus que está derramando sobre eles. Para ver a extrema maldade no coração das pessoas. Não vai haver arrependimento no coração delas. Fala aqui para mim, por favor. Senta aqui na frente já, oi. Fica aí, querido. Vou parar de participar. Ah, não, só senta aí. No caso, o corpo glorificado, você acredita que talvez ele possa exatamente vir trazer com que nós não precisamos passar necessidade, por exemplo, não precisar beber água ou não precisar se alimentar de uma forma assim, para que haja subsistência? Sim. Acredito que o nosso corpo mortal vai ser potencializado por poder, né, espiritual, digamos assim, ao ponto do nosso corpo realmente mudar algumas funções do nosso corpo. A gente vê o próprio Jesus como ele funcionava, até o fato de Jesus voar aos céus, subir aos céus. Então vai ter muita alteração no nosso corpo, ao ponto de nesse período a gente não depender desse tipo de da comida, da água e tudo mais. Uma coisa certamente vai acontecer, nós teremos suprimentos de Deus, assim como no período da tribulação, mostra que no deserto Deus supriu a mulher e os santos, né? Nós não vamos depender do comércio do anticristo durante a tribulação, nós vamos ser supridos por Deus também, de forma sobrenatural. Então, na liberação do juízo de Deus, nós estaremos com Deus liberando isso, e acredito que nesse quesito o corpo glorificado vai nos auxiliar bastante nessa questão. Não vamos ter a necessidade como as pessoas normais terão, né? E é muito bacana a gente poder estar na terra com o corpo glorificado, passando por essa crise que o mundo vai estar vivendo, né? Quinta taça, escuridão no império do anticristo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta,
cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus do céu por causa das dores e das feridas. Contudo, o que diz? Recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Tem chance para quem vai ser marcado pela besta? A Bíblia já diz, eles vão endurecer o seu coração. Então, muito provavelmente o anticristo vai trabalhar de uma forma muito eficaz com relação a essa questão de blasfemarem, se voltarem contra Deus, unir suas forças contra Deus. Só que quando essas coisas estiverem acontecendo, eles vão ficar desesperados, porque não tem mais recursos para eles. São pessoas mortais que a gente está falando aqui. E eles vão ver um exército de Jesus glorificado indo em direção a eles para exterminá-los. Então, o tempo em que nós seremos perseguidos, né, eles vão achar que tem todo o poder, que dominam sobre todas as coisas. Nós estamos matando os santos, nós somos mais poderosos. Agora, neste período, o jogo virou. Agora nós estamos glorificados com Jesus e eles tendo todos os seus recursos limitados. E agora, em face à morte. Eles estão em face à morte. Só que a morte deles não traz esperança alguma, traz condenação. O botão. Nesse período não tem mais perseguição, no caso da igreja. Não tem como, porque nós estaremos glorificados. Ai de quem perseguir a gente. Né? Aqui. Só liga o botão ali. Com relação Pode puxar. Com relação aos três dias e 3 noites de escuridão sobre a terra, é bíblico? Em que momento se vai ocasionar isso? 3 dias e 3 noites. Eu não me lembro nessas séries de juízo sobre 3 dias e 3 noites em específico, eu não me lembro. Não. Fala sobre a escuridão da terça parte do sol, da lua, as estrelas, mas não fala sobre dias específicos. Tem uma noção de onde que foi essa menção? Ou eu acredito talvez tentaram dar uma data para isso. Mas não me lembro, eu particularmente não lembro. Se depois acharem algum texto que fala sobre 3 dias e 3 noites, aí vocês me falam aí. Talvez, lá nas pragas do Egito, quanto tempo que ficou? Não foi no Egito que aconteceu isso? 3 dias e 3 noites, foi as pragas do Egito. Foi isso? Foi, né? Mas não está ligado com os últimos dias. As pragas do Egito, se nós olharmos mais ou menos como aconteceu localmente no Egito, nós vamos ver bastante semelhança sobre o que vai acontecer no Império do Anticristo. Óbvio que de uma forma muito mais potencializada, porque aqui não existe chance alguma para eles. Lá, inicialmente, naquelas pragas, talvez se compare mais com o período da tribulação, ali quando começa a se liberar as trombetas, em que ainda houve-se uma chance que foi dada para Faraó, para os egípcios e tal. Mas ainda Faraó endureceu o coração até o momento que perseguiu, né, o povo de Israel no Mar Vermelho, e então as águas consumiram todos os exércitos. Aqui não existe essa chance, porque o próprio texto diz que eles não vão se arrepender. E olha que a gente está falando de juízo que a gente nem imagina, né? A gente passa aí uns dias de calor, já é terrível, não é? Vai chegar um momento, nessa praga aqui do calor escaldante do sol, em que as pessoas vão estar sofrendo terrivelmente, provavelmente vão estar tendo queimaduras terríveis na sua pele, de talvez 3º grau, e ainda assim continuarão blasfemando contra Deus. Então essa série de juízos aqui mais intensos é para revelar o coração das pessoas, não é para mostrar que Deus é mau fazendo isso com elas, é para mostrar como o pecado no coração do homem faz com que inclusive no meio de aflição a gente blasfeme contra Deus. Seria um momento em que eles, reconhecendo que é Deus que está fazendo isso, que é o que o texto diz, eles deveriam se lançar em terra e pedir perdão pelos seus pecados. Não é o que vai acontecer. A Bíblia deixa claro que eles ainda vão blasfemar contra o nome de Deus. Oi. A Bíblia fala algo, ou você tem alguma noção de como seria, ou se vai ter algum relacionamento dos santos glorificados com algum familiar ou pessoa conhecida que, no caso... Eu respondo mais para o final. Depois você me lembra de responder essa pergunta.
Só continuar para a gente poder encerrar essa questão da série dos juízos. Sexta taça. Secam-se as águas do Eufrates e demônios seduzem os reis para o Armagedão. Olha só o desespero de Satanás aqui. O desespero do anticristo. Na sexta taça, agora ele envia seres demoníacos para seduzir os reis da terra, para se voltarem contra Jesus, para a batalha que vai acontecer em Jerusalém. Então a gente começa a ver como eles estão desesperados com aquilo que está acontecendo na terra, durante esses 30 dias, né? Vamos ler o texto. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Após o sinal de Cristo no céu, o anticristo e os reis terão que agir rapidamente para agrupar o maior número de combatentes para a batalha final e, através de sinais persuasivos, irão convencer os reis da terra a se voltarem contra Yeshua. Lembrando que Jesus já estará na terra aqui. Eles ouvirão as notícias do rei Jesus que está indo contra Jerusalém para desbancar o anticristo. Então todos aqueles que estarão aliados ao anticristo, agora o último suspiro de vida deles é unir suas forças para tentar destruir Jesus. Ok? Isso me faz visualizar como as pessoas verão Jesus, verão os santos glorificados, verão que são pessoas em corpo material para poder se voltar contra eles. Se fossem espíritos, obviamente, eles nem iriam querer lutar contra eles, né? Na cabeça deles, eles estão em corpo, estão andando pela terra, estão ouvindo suas notícias. Talvez o que Jesus e os santos glorificados estarão fazendo, os noticiários estarão mostrando, as televisões estarão mostrando as notícias do que está acontecendo. Jesus resgatando os judeus desde o Egito, indo em direção a Israel. Jesus agora está se voltando contra o anticristo, já decreta a destruição do anticristo. E do outro lado, as notícias mostrando que o anticristo está agora reunindo os seus exércitos. Todos que são a favor do anticristo vão para Jerusalém, se reúnem com eles, se tornem combatentes para se voltar contra Jesus. Então a gente tem que entender isso acontecendo na terra. É uma batalha que vai acontecer durante esses 30 dias. Então imagina o alvoroço das nações. Entende? Imagina os aviões indo em direção para lá, para se unirem aos exércitos. Os navios indo para lá. A gente tem que entender isso acontecendo como se fosse aqui nos nossos dias. Uma guerra, nações se unindo, se preparando para essa guerra final. Então aqui a gente vê que Satanás ele vai lançar demônios, espíritos demoníacos, para que eles venham persuadir os reis da terra, assim como a gente já viu os sinais miraculosos que o próprio falso profeta fazia, para persuadir as pessoas para se voltarem contra Deus. No desespero deles, eles vão lançar demônios para sentarem com reis, para persuadir os reis, para fazerem com que suas nações apoiem o anticristo, para que os seus exércitos sejam enviados para Jerusalém, para que haja esse combate final. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? Só que no lado dos aliados querendo combater os nazistas. Até do Brasil saiu o exército para ir para a Europa para participar da guerra. Toda a Europa se movimentou para ir contra as tropas nazistas. Nesse caso aqui, o anticristo vai estar se preparando, enviando suas tropas para Jerusalém, sabendo que o final da trajetória de Jesus é Jerusalém. Vocês conseguem visualizar essa guerra junto comigo? Então, os próprios demônios estarão em favor do anticristo para persuadir os reis. Não sei como isso vai acontecer de forma literal, talvez apareçam materializados, talvez sejam
uma influência, uma visão que eles tenham. Talvez eles, não sei, a Bíblia não dá detalhes de como isso aconteça. Vai acontecer, mas como a gente já viu manifestações de demônios na terra também, né, possessões demoníacas, como que os demônios se comunicam também através de pessoas, né, possessas por demônios, isso é muito natural que possa acontecer, né? Ainda mais com Satanás e seus anjos sendo lançados para a terra no início da grande tribulação. A atividade demoníaca na terra vai ser muito grande, acredito que possessões vai aumentar e muito nesse período final aí dessa era. A sétima taça, então, para a gente poder finalizar. O que vai acontecer? Abalos no céu e na terra, o maior terremoto da história, enormes granizos, destruição das cidades, queda da Babilônia e o desaparecimento de montanhas e ilhas. Vamos ver o que vai acontecer com a terra. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Você viu que ele vai lançando sobre vários elementos? Lança sobre o sol, lança sobre o mar, lança sobre o ar. Então assim ele vai acabando com os recursos do anticristo mesmo. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Já imaginou? A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Isso que vai acontecer com as nações. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Revelação 16, do 17 ao 21. Neste flagelo acontecerá o maior terremoto da história da humanidade, que destruirá as cidades das nações, fará com que as montanhas desmoronem e as ilhas sejam submersas. Ezequiel 38, 22. Haverá também chuva de pedras que pesarão 35 quilos cada uma. Ezequiel fazendo menção a esse dia. Contenderei com ele também por meio da peste e do sangue, farei chover sobre ele as suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. A Babilônia recebe também seu juízo de destruição total nessa última taça. Até aqui por enquanto. Então esse vai ser o momento em que Deus vai destruir todo o império do anticristo. A própria Babilônia ela vai receber a sua destruição final, sabendo que ela já foi enfraquecida pelo próprio anticristo no início da grande tribulação. Lembram? Que a gente estudou um pouquinho sobre isso. O anticristo vai se voltar contra essa religião mundial, porque agora ele vai demandar adoração somente a ele. Então ele se volta contra a Babilônia também. Ele usou da Babilônia durante o início da tribulação, mas ele enfraquece ela. Mas quem destrói a Babilônia é Deus, porque Deus havia prometido sobre isso. Então Babilônia é destruída e o anticristo e seus adoradores, eles passam por este tipo de juízo, e nós vamos ver aqui a terra sendo alterada e muito. Aqui a gente já começa a pensar um pouquinho como que vai ser a vida no milênio. Quanto trabalho se tem para fazer no milênio, sabendo que as cidades das nações serão destruídas, sabendo que a natureza durante essa série de juízos, ela vai ser severamente afetada também, mas Deus não destrói a terra. Deus ele faz com que a terra passe por um processo de transformação, primeiro destruindo o anticristo. Então ele usa dos recursos da terra, da sua própria criação, para destruir ele, e agora Jesus vem para restaurar a terra, iniciar um processo de restauração em que nós, os santos, estaremos inseridos. Então nós, os santos, nós vamos ver isso no ano que vem, como que nós vamos trabalhar, por exemplo, com reconstrução de cidades, reconstrução,
questão do meio ambiente, como nós vamos trabalhar na revegetação do meio ambiente, né? Essa galera aí dos biólogos, a galera dos engenheiros, como que vai ser a educação nesse período, como que vai ser levantada a economia novamente. Volto a dizer, nós estamos falando sobre um reino em que Deus está na terra através de seu Filho, governando a partir de Jerusalém, com os seus santos glorificados. E com pessoas que inclusive vão precisar passar pela conversão. Só que a terra vai estar extremamente destruída durante esse período. Então agora é necessário que haja uma restauração para que Jesus também comece o seu reinado milenar. Imagina como vai estar Jerusalém depois desse dia aqui, depois do derramar da última taça. Exatamente aonde o anticristo está. Como é que vai estar Israel? Como que vai estar o vale do Meguido, o vale de Josafá, a própria cidade que vai passar por tantos juízos? É necessário que haja uma reestruturação dessa cidade para que Jesus possa se assentar no templo. Então, depois disso, acontece a entrada de Jesus em Jerusalém. Em sequência, acontece a entrada de Yeshua em Jerusalém para assumir o seu lugar de governo. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Também ocorrem os últimos 45 dias contidos na profecia de Daniel 12, 12, que muito provavelmente será um período de estruturação governamental para o reino milenar de Jesus. Nós vimos duas datas aqui, agora nós vamos ver a terceira data de Daniel. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Uma outra data profética aqui de Daniel. Podemos ver as datas de Daniel 12, do 9 ao 12, da seguinte forma: 1260 dias, grande tribulação, mais 30 dias, comitiva da segunda vinda e o derramar das taças da ira, mais 45 dias, infraestrutura governamental, somando 1335 dias da profecia de Daniel. Então, nos 1290 dias, quando o anticristo for destruído, terão ainda 45 dias que Daniel escreve na sua profecia, que eu particularmente acredito que seja sim esse momento em que Jesus com os santos vão estruturar ou trazer um pouco de infraestrutura para que ele possa iniciar o seu governo milenar, sabendo que logo após a derrota do anticristo, Jesus começa seu reino milenar. Então Daniel ainda fala desses últimos 45 dias aqui, um mês e meio, assim como Jesus levou um mês para destruir o anticristo, agora tem um mês e meio pela frente para poder preparar a terra, preparar talvez Jerusalém, para que Jesus possa se assentar em Jerusalém e iniciar o seu processo de transformação global durante 1000 anos. Ok? A gente poder finalizar aqui e depois a gente pode abrir para perguntas para a gente encerrar. O milênio e o reino eterno, isso aqui fica para o ano que vem. Depois de Jesus tomar o poder em Jerusalém, destruir o império maligno, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e aprisionar Satanás no abismo, ele irá governar por 1000 anos na terra. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Após isto, Satanás será solto por pouco tempo para persuadir as nações como um último teste de fidelidade dos homens a Deus ou ao pecado. E Deus lançará seu último juízo purificador com fogo. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Haverá então o tribunal do trono branco na ocasião da segunda ressurreição, e serão todos julgados conforme os livros que serão abertos. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Então haverá novo céu e nova terra, com a descida da nova Jerusalém e o reino eterno de Deus Pai na terra. Essa é a conclusão daquilo que é chamado o plano de Deus para redimir todas as coisas. Hoje estamos vivendo o plano de Deus. Com a descida da nova Jerusalém, nós voltamos ao propósito original de Deus, que é Deus se relacionando com a humanidade sem pecado, com todos glorificados e santos diante dele. Amém? Dúvidas? Querem acrescentar alguma coisa? Sem dúvidas? Não? Alguém quer falar um pouquinho sobre o que foi essa série para você? Ajudou você a ver um pouquinho diferente a questão da perspectiva do futuro? Sim, vou responder. Amém? Ok, vou responder a ele. Depois, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode responder. Quer fazer uma pergunta? Não? Você tinha perguntado sobre
que ficaram... Você diz mortos que morreram? Relacionamento? No final do milênio, hã? Vai. Como a areia do mar, diz as Escrituras. Sim. Sim. Entendi. Uhum. Eu acho que ela não fala específico sobre família, fala sobre pessoas num geral, né? Depois desse momento, não acredito que a gente vai ter contato com pessoas que estarão no Lago de Fogo, por exemplo, né? Vai haver 2 lugares: Lago de Fogo, condenação, reino de Deus na terra, como nos céus, para todos os santos glorificados, que vão passar por esse processo do milênio também. Aqueles que nasceram durante o milênio, eles terão seus corpos glorificados, ao meu ver, no tribunal do trono branco, né? Eles não têm seus corpos glorificados, eles vão ter a chance de ser salvos por Jesus, e acredito que no tribunal do trono branco, eles também terão um corpo glorificado para poder viver no reino eterno. Nós já estaremos com os corpos glorificados durante o milênio. Então, no caso de um tio seu que não se rendeu a Jesus no período em que o anticristo estava aqui, mas também não se voltou ao anticristo, conseguiu se salvar durante aquele período ali, né, safar daqueles juízos todos, ele vai viver durante o milênio. Se ele for persuadido no final do milênio por Satanás, ele vai ser morto por Deus. Apocalipse 20 vai falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu ler rapidinho o texto. Como que Deus vai tratar essa questão final? Deus vai ser rápido no seu juízo, né? Ele diz assim, ó, versículo 7 do capítulo 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Mais para baixo. Ali o finalzinho do versículo. O número dessas é como a areia do mar. Então, vai ter muita gente. 9. Depois de viver 1000 anos. O detalhe é esse. Depois de viver 1000 anos com Satanás preso, não tem influência de Satanás para o pecado. Só vai revelar quão mau é o coração das pessoas e como elas carecem de Deus. Serão pessoas não glorificadas. Não acredito que os santos glorificados, eu particularmente não acredito que os santos glorificados serão persuadidos por Satanás, tá? Isso, no milênio. Quem é santo glorificado, não consigo entrar na minha mente que uma pessoa dessa vai ser persuadida por Satanás para se voltar contra Cristo, se assentando com Cristo, provando das coisas de Cristo, governando com Cristo, se voltar ainda contra Ele. Sim, normal. Entendi. Mas quem poderá ser persuadido por Satanás é somente quem não é glorificado. Eu acredito que não como hoje, tá? Porque assim, nosso relacionamento será com os santos glorificados por causa da nossa missão na terra. Agora, não quer dizer que você vai ficar vendo essas pessoas todo dia, conversando com elas, como se nada tivesse acontecido. Nós vamos exercer governo sobre elas. Nós vamos governar sobre não glorificados, independente de quem seja. Então, talvez você receba de Jesus uma função governamental em que você vai trabalhar numa certa área da sociedade, em que você vai liderar pessoas, e essas pessoas sejam santos não glorificados. Ou você pode ser um prefeito de uma cidade, por exemplo. Você pode ser um rei todos nós seremos, mas um presidente de uma nação, por exemplo, e você vai governar sobre essa nação, e terão muitas pessoas não glorificadas nessa nação, certamente. Inclusive, elas vão se reproduzir durante o milênio, pessoas não glorificadas. Não, é do milênio. Acredito que santos glorificados não terão relacionamento sexual entre si, né? No caso, com sua esposa. Mas acredito que talvez nós podemos ainda trabalhar juntos durante o milênio, por causa da aliança que é inquebrável. Então, por que não vai mais haver relacionamento sexual? Porque Jesus disse, com relação
a ressurreição dos mortos, ele fala. Quando que é a ressurreição dos mortos? Vinda de Jesus, corpo glorificado. Então, com relação aos que passarem pela glorificação do corpo, eles serão como os anjos do céu, nesse quesito que não se reproduzem, não se casam, não se dão em casamento. Já as pessoas não glorificadas, elas sim poderão ter relacionamento sexual, reprodução e assim por diante. Normal, né? Mais alguma pergunta? Respondeu aí? Deixa eu só ver aqui o texto que eu queria ler no final. Como que Deus vai tratar com isso? Versículo 9 do capítulo 20. Marcharam então pela superfície da terra. Para onde que Satanás vai persuadir as pessoas? Para elas irem para onde? Cercarem o acampamento dos santos e a cidade amada. Novamente, Jerusalém. Porém, desceu fogo do céu e consumiu a todos. Deus fez isso no final do milênio. Sem conversa. Se levantaram, Deus consome todo mundo com fogo e condena todas as pessoas. Então vai haver a ocasião da segunda ressurreição, em que todos vão ressuscitar para serem julgados no tribunal do trono branco, e a partir do julgamento serão lançados no lago de fogo. E nós viveremos com Jesus eternamente na terra, com os céus unidos, com a nova Jerusalém descendo na terra, e a nossa morada literalmente descendo e se assentando na terra. Essa é a conclusão do plano de Deus. O nosso julgamento como santos Não acredito que acontece não vai aí. ter, vai ser, não. Nosso julgamento é no arrebatamento. No arrebatamento, na 7ª trombeta, Ah, tá. os santos. Não sei se nós novamente participaremos de um julgamento no trono branco, que nós já fomos julgados por Cristo na sua vinda. Apocalipse 20 diz: bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles a morte não tem poder. Então, tipo, a gente vai se preparar agora. Tipo Agora, assim, né? Tipo, é agora, Já né? estamos atrasados para algumas coisas. Então a gente tem que assumir um estilo de vida realmente para ser reconhecido com Jesus no momento da sua vinda. Tenho dó daqueles que vão participar da segunda ressurreição. Basicamente, só ressuscita na primeira vinda quem é santo. Quem não ressuscita já está condenado no tribunal do trono branco. Vai aguardar 1000 anos num lugar chamado Hades, até que ele seja julgado depois de 1000 anos no tribunal do trono branco. Nós não vemos menção de uma ressurreição de não santos na vinda de Jesus. Amém? Aqui, depois aqui. A questão, só para entender um pouco, de julgamento, porque a gente sempre tem a ideia de julgamento, que vai ter lá as cadeirinhas, vai ficar sentado e Deus vai falar, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. O julgamento seria realmente um momento que vai haver essa separação entre quem é, sei lá, quem é joio e quem é trigo, dessa forma Isso realmente na volta de tribunal Jesus, mesmo. Na volta de Jesus. O tribunal de trono branco vai ser um pouco diferente. Ou a questão do juízo já é o julgamento, tanto para quem é glorificado quanto para quem é... O que eu acredito? Eu acredito que durante o milênio, Jesus vai ter uma suprema corte em Jerusalém. Durante o milênio, as pessoas vão ser julgadas na lei de Deus, a Torá. A Torá vai ser a constituição durante todo o milênio. A lei de Deus, ele não veio revogar, ele veio cumpri-la. Quando Jesus se assentar, Isaías 2 fala sobre isso, quando ele se assentar no alto de Sião, ele vai pregar a Torá de Deus para as nações, ou seja, ele vai mostrar a sua constituição para todos os povos, ele vai dizer o seguinte: a partir de hoje, vocês serão julgados por esta lei. Essa lei vai reger todas as nações, todos serão julgados por ela. Você entendeu? Como que Jesus vai colocar em ordem todas as nações que se voltaram até então contra ele? Salmo 2. Vamos romper com Deus as correntes da sua lei. Vamos se voltar contra ele. Jesus faz o quê? Ele assume o lugar de rei. O próprio Salmo 2 diz que Deus está no céu rindo das nações que estão querendo se voltar contra ele. Por que Deus está rindo? Porque quando Jesus assumiu o seu trono, eles vão ser julgados pela própria lei que eles estão querendo romper. Então a constituição durante o milênio vai ser a Torá de Deus, e todos os povos terão que estar debaixo dessa lei. Então eu acredito que em Jerusalém terá uma suprema corte. Nas nações haverão julgamento, mas também o último recurso, digamos assim, a última instância, haverá uma suprema corte em Jerusalém. Quem que vai julgar as nações? Santos glorificados por meio da lei de Jerusalém.
mas haverá alguns casos que terão que ser julgados por Jesus lá. Isso. Quem que é o juiz da Suprema Corte? Jesus. Entendeu? Então, é tipo assim, literal o negócio. Jesus vai julgar mesmo as nações. No final, o trono branco de Deus, eu acredito que seja esse julgamento. As pessoas entrarão no tribunal, ressurretas com seu corpo ressuscitado, e eles vão passar por um julgamento literal. Jesus vai abrir o livro com as obras daquelas pessoas, vão ver que primeiro se o nome delas estão escrito no livro da vida, não está, ela é julgada, ela é condenada, no final do milênio. O tribunal de Cristo, que é esse encontro com ele nos ares, não tem muito detalhe de como isso vai ser, mas diz que nós seremos galardoados nesse local. Então é provável também que Jesus possa julgar cada um ali conforme suas obras nesse local, porque só sobe a Jesus aquele que é justificado pelo seu sangue. Tem que perguntar no microfone, só espera um pouquinho, vai lá. Microfone, isso, okay. Botãozinho. Esse reinar com Cristo, né, que a igreja vai reinar com Cristo, tem alguma relação com o que acontece hoje em alguma esfera da sociedade, que alguns homens hoje no espírito já reinam? Longe disso, bem longe, porque nós não vamos mudar a sociedade hoje. Não temos o poder de mudar a sociedade, porque a sociedade ela tem que piorar. Nós, naturalmente, como cristãos, influenciamos onde nós estamos, mas nunca Deus falou sobre domínio de sociedade. Nós não vamos conseguir dominar as 7 esferas da sociedade, os 7 montes, como se diz, porque é antibíblico. Não tem como nós dominarmos todas as coisas, se diz que nos últimos dias o anticristo vai ter que fazer isso. Isso não é domínio, né? Domínio é a era futura, quando nós fomos colocados no lugar de governo, e então nós julgarmos as nações mediante a lei de Deus. Isso sim vai ser o domínio de Jesus. Não tem como a igreja dominar a sociedade sem o rei desse reino. Só existe um governo quando Jesus, o rei, retornar a esse mundo. Então, eu não sou adepto dessa teologia, vou dizer, não sei, essa ideia de 7 montes, porque ela é incoerente, assim, com relação às escrituras bíblicas a respeito do fim dos tempos. O que não quer dizer que aonde você está, como um cristão, eu não gosto nem de usar o termo influência ou manifestar, você vai impactar o lugar onde você está. O que um impacto causa? Então, coisas positivas. Era nesse sentido coisas negativas. Que eu queria chegar, se depois o Senhor colocaria pessoas nessa mesma posição. Com certeza. No milênio, era essa pergunta. No milênio, os santos... sim, se hoje a gente estiver vivendo a missão de Deus, Deus pode nos colocar futuramente. Eu já estou adiantando aqui a aula do milênio já para vocês, né? Mais algumas funções nossas hoje, por exemplo, que a gente se envolve hoje. Fizemos faculdade para isso, para aquilo. Se foi realmente o Senhor que nos direcionou para isso, talvez a gente ainda trabalhe nessas áreas futuramente com corpos glorificados para redimir cultura, economia, meio ambiente, agricultura, comércio e por aí vai. Saúde, educação. Nós vamos precisar de muitos educadores ensinando a lei de Deus, ensinando o conceito correto. Vai ser muito legal. Você queria fazer mais uma pergunta? Deu? Mais alguém? Cenas para os próximos capítulos, a vida no milênio. Como vai ser a vida no milênio? A nossa esperança, gente, é isso. Enquanto isso, no mundo tereis aflições. Mas essa leve e momentânea tribulação nem se compara com este eterno peso de glória. Se a gente quer ser colocado no muito, primeiro a gente tem que ser fiel no pouco que nós estamos vivendo. O versículo não fala só sobre grana, o versículo fala sobre fidelidade a Deus, na missão que nos foi dada. Queremos ser grandes no milênio? Quem não quer ser? Depois de a gente entender sobre essas coisas. Quem não quer ocupar um lugar grandioso no reino de Deus? Você está lá sentado na mesa com Jesus, planejando o governo das nações. Já imaginou? Quer ser grande? Viva com todas as suas forças hoje, com os olhos no reino futuro. Não vamos ter a ilusão de que alguém que não viveu a sua vida para o Evangelho e no último suspiro de vida obteve sua salvação, vai estar sentado no mesmo lugar que João, Paulo,
Pedro e todos os grandes homens da história da Bíblia, os heróis da fé, como a gente assim conhece, por exemplo, de Hebreus 11. Se você quer ser um herói da fé, saiba que o ápice da fé é a sua morte por Cristo. Vamos ser grande então? Vamos viver o Evangelho com todas as nossas forças nessa era. A nossa esperança é a era futura, não é essa era atual. Essa era atual ela vai ser muito influenciada ainda pelo anticristo, mas nós podemos impactar aonde nós estivermos. Como um cristão, nós temos que causar impacto. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Nós aqui da Casa de Oração esperamos que vocês tenham sido abençoados por essa série de estudos tão rápida, foram só 5 aulas. Tem tanta coisa para a gente poder estudar ainda, mas o ano que vem eu acredito que vai ser grandioso. Eu queria chamar a nossa equipe para o pessoal vir aqui rapidinho na frente, os irmãos que estão aí atrás, Nicolas, Amanda, Aldair, Ana, os irmãos que serviram vocês aqui durante essas semanas. Esses irmãos, essas famílias têm, Ivan, Gabi também, essas famílias têm se comprometido em preparar esse lugar para que vocês possam vir aqui. Tem orado, tem chorado, tem clamado, a Rô também, mais alguém que participa aqui com a gente no nosso dia a dia, nossos obreiros. Tem orado, tem clamado para que Deus possa levantar uma igreja que está em oração, que está se preparando para esses últimos dias, pessoas que estão vigilantes, esperando ansiosamente a vinda de Jesus. E eu quero deixar aqui o nosso convite estendido a vocês que desejam participar dessa realidade também conosco. Essa casa é para isso, essa casa é para abençoar a nossa cidade, a região, o Brasil, as nações. E quanto mais pessoas engajadas nesse serviço da oração, tenho certeza que nós vamos alcançar muitas outras pessoas. Ok? Então, nunca esqueçam de orar por nós, de investir também nesses irmãos. Muitos desses irmãos têm trabalhado aqui nessa casa de forma integral, não recebem salário dessa casa, mas Deus tem cuidado da casa deles. E Deus também tem levantado irmãos com esse entendimento de abençoar essas casas. E Deus tem cuidado de cada um de nós. E a gente ama esse tipo de serviço. Para nós é um privilégio podermos pregar o Evangelho e estarmos num lugar de oração, clamando pela vinda de Jesus. E eu quero deixar estendido o convite para você que deseja também participar disso. Nos procure, se reúna conosco nos dias de turno. Talvez você não vai ser um ministro daquele que vai estar com o microfone aqui na mão, ou um músico, ou um intercessor, mas você é uma pessoa que quer se dedicar em estar aqui nas cadeiras conosco orando. Não existe diferença em quem está com o microfone ou quem está aqui sentado, como irmãos que já participam aqui com a gente, Dona Dulce, irmãos que têm aqui estado conosco no dia a dia, ok? Vamos estar juntos, gente. Nós precisamos nos levantar como uma igreja que está clamando pelo que Jesus vai fazer nos últimos dias. Tudo isso que a gente estudou é a nossa esperança. E quanto mais nós nos fortalecemos, mais estivermos vigilantes, nós não vamos ser pegos, desprevenidos ou de surpresa. Nós estaremos com as nossas cabeças voltadas para o alto, glorificando a Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando para pôr fim à iniquidade. Ok? Sempre orem por nós e nós queremos convidar vocês para estarem aqui conosco. Nós vamos estar nessa semana até o dia 19 aqui, mas em janeiro, a partir da 3ª semana, nós já estamos de novo na ativa, com muita saudade com certeza, vamos estar voltando. E a gente quer convidar vocês para vocês estarem junto conosco. A Nicole também já participou tanto tempo aqui com a gente, o Wade, Tati, toda a contribuição das nossas orações estão no lugar chamado Taças. E a gente pode participar de tudo isso juntos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Queria que a gente pudesse orar uns pelos outros também. Se pudesse unir com a pessoa aí do seu lado. Eu acho que tanto conteúdo que a gente recebeu aqui é para a gente poder encorajar uns aos outros. Os nomes que eu não citei aqui é porque os irmãos que não estão aqui hoje, mas nós temos uma equipe maravilhosa que tem se dedicado aqui todos os dias de turno. Deus, obrigado por essa série. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, por minha casa, pela casa da nossa equipe, por todos os irmãos que vieram aqui durante essa semana, por aqueles que não conseguiram concluir também até o final, pelos irmãos que estão nos assistindo também, Senhor, pela internet, irmãos que estão fielmente assistindo e se dedicando também para esse estudo. Pai, que o Senhor possa nos preparar para esses dias que serão gloriosos. Obrigado, Senhor, por tirar o véu do medo que estava sobre nossa mente, o véu da impotência nesses dias, Senhor, e colocar sobre nós agora uma visão correta a respeito do fim dos tempos, em nos encorajar para viver esses dias, Senhor,
nos encher de esperança da era vindoura. Nada vai mudar se o Senhor não retornar a esse mundo. Então, até que tu venhas, nós estaremos num lugar de oração, clamando pela tua vinda, enchendo as taças com as nossas orações, para que os seus juízos venham ser liberados sobre a terra, pondo fim à maldade, à corrupção, Senhor, e que o teu reino de paz, justiça e alegria venha sobre esse mundo. Senhor, eu oro para que o Senhor venha nos preparar nos próximos anos, Senhor, para que nós venhamos preparar as nossas botijas com um óleo que será suficiente para nós andarmos nos períodos de trevas, Deus. Encoraje, Senhor, os músicos, os cantores, os intercessores, os pregadores do Evangelho, a tua igreja como um todo, para ela ser santa, fiel, irrepreensível nesses últimos dias, Senhor. Eu oro para que todo falso ensino, falsa profecia e um falso ensinamento a respeito desses últimos dias venha ser arrancado no meio da tua igreja, para que ela possa encontrar, Senhor, o lugar de uma estatura perfeita, a estatura de Cristo Jesus, uma igreja madura e desenvolvida para os últimos dias, Deus. Obrigado por nós nos reunirmos aqui nesse lugar, aprendermos tanto da tua palavra, Senhor, e que nossas vidas possam corresponder a tudo que nós recebemos aqui, que nós possamos dar uma resposta prática no nosso dia a dia, no nosso cronograma diário, nas nossas famílias, com as nossas finanças, para nós respondermos a Ti da forma correta, Senhor, nos preparando para esses dias e estarmos cooperando, Senhor, com a Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Gente, foi um prazer servi-los, que Deus possa abençoar vocês nesse final do ano, possa incendiar o coração de vocês para o ano que vem, e nós, muito em breve, estaremos falando sobre a próxima série de ensinos. Fique atento ali à nossa rede social, que em breve a gente vai se reunir novamente, para então iniciar uma série sobre o milênio e como vai ser a nossa vida nesse período tão glorioso. Amém? Deus abençoe vocês.